E ele encerra a carta falando com uma frase que é: assim que for editado, lhe envio. E me pareceu que essa frase é uma frase que não pertencia somente ao Malevich, mas é uma frase meio genérica, uma frase coringa, que todo mundo que edita ou que trabalha com publicação usa esse tipo de expressão. Eu vou falar rapidamente sobre os 7 artistas que estão aqui. A primeira, ele foi colocado... É engraçado como se criou o processo de feitura do livro. A gente pensou em um momento... Esse projeto é um projeto que foi concebido por mim, mas eu não quis em momento algum que tivesse o meu nome como organizador na capa. Era um projeto coletivo, então os nomes dos participantes desse primeiro volume estão aqui, na orelha. A ordem dos textos era a ordem das pessoas que acabavam enviando para mim esses textos. O Cristiano Lenhart foi o primeiro artista a enviar os textos, e na sequência veio a Fernanda, na sequência a Cristina Ribas, Alessandra Giovanella, o Jonathan de Andrade, a Letícia Ramos e o Luiz Roque. Com exceção do Jonathan de Andrade, que é um artista de Recife, na verdade nasceu em Maceió. Todos os outros artistas são artistas gaúchos. E eu também gostaria de falar sobre o que é esse tipo de escrito de artista. É um tipo de produção de conhecimento, quer dizer, é uma escrita que está ligada a um processo de poética, um processo de criação e, portanto, um processo de invenção, um processo inventivo, e ele não necessariamente está ligado à academia. Falamos muito por e-mail, falamos muito sobre esse livro, e aí de repente vê aquela publicação pronta, né? Todos os amigos e artistas que admiram, e ler o livro também é uma experiência, assim, ver esses textos misturados, a ordem disso. Tá? Quando o Michel me fez o convite para participar do livro, que ele queria fazer um livro sobre que fossem escritos nossos, e na hora eu pensei, eu já respondi esse e-mail, né? Porque quando eu fiz uma residência no Ártico, e quando eu cheguei no Ártico, a gente tinha muito conversado na época que eu estava fazendo essa residência no Ártico, o Luiz estava na Coreia, o Cris estava na China, e a gente tinha muito conversado de vamos tentar manter uma correspondência, vamos tentar fazer alguma coisa com essa viagem, que é de pessoas que são de Cachoeira do Sul, de Santo Antônio da Patrulha, e que de repente vão parar num outro... E um dos títulos do livro era o Livro Branco. O Livro Branco. E aí, quando eu cheguei no Ártico, na base, eu mandei uma carta para o Michel, que é a carta que abre o livro, e que eu achava que era a resposta para o convite que ele tinha feito para escrever, e que basicamente falava isso, assim, que eu ia partir, que eu ia para um navio, e que eu não sabia o que me esperava, mas que tinham algumas coisas que eu observava nessa paisagem que se repetiam, e que também era muito assustador para um artista estar num lugar tão espetacular e ter que fazer alguma coisa a respeito dessa paisagem, assim, e ter que produzir um trabalho e tal. E aí eu achei que essa experiência, né, essa produção de texto desse momento se comunicava completamente com a ideia que o Michel tinha, com a proposição da carta, com a proposição de um diálogo entre artistas, e que era muito verdadeiro e quase até documental. Então, a minha estratégia foi um pouco... Eu tinha um diário que, no início, meu texto ia se chamar Caderno Amarelo, mas como tinha o Clube Amarelo do Luiz, a gente acabou mudando, porque era um caderno amarelo que eu tinha e que eu ia anotando algumas reflexões diárias em frases. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Cristina Pérez por
ter aceitado esse convite de expor esse espaço. Me parece ser um espaço muito interessante, né, pelo pouco que eu conheço, assim, isso, que as coisas vão reverberando aos poucos, assim, as notícias já chegam no Sul, né? Pessoas que já estiveram aqui, a Fernanda, Regina Menin, não? Regina ainda não, a gente está aqui. E aí, vou fazer uma fala muito rápida de como foi o processo de produção desse projeto. A gente está junto com mais 3 autores aqui, a Alessandra Vivanella, a Fernanda Gais e o Cristiano Lenharte. Também gostaria de agradecer a presença do Luiz na prévia de um lançamento de um livro que vai ser semana que vem, né? Quinta-feira, e o Silvan e a Priscila também estarem lançando junto, né, com a gente o projeto deles. Bom, eu tinha notado, acabei não falando dos agradecimentos, assim, tinha feito bem no protocolo, mas eu tenho que agradecer também a presença da Suzana Gruber, que é uma professora, que foi nossa professora na graduação, a ilustre presença, ela é professora da UFSM, se deslocou de Santa Maria para estar aqui hoje presente com a gente. É muito importante a sua presença aqui, Suzana. Bom, e aí então, porque esse livro foi um projeto que eu propus da Funarte, no sentido, e agora quando a Cristiana estava falando de todos esses 3 livros, eu fiquei pensando que todos são livros feitos por artistas e que passaram de alguma maneira por um tipo de incentivo, lei de incentivo. Isso demonstra, parece assim, como a Cris falou, parece um recorte de uma produção muito, muito interessante e que demonstra os artistas em outras frentes, assim, nos últimos 5, 6 anos, encampando projetos, talvez mais, mas eu acho que especificamente projetos de publicações, ganhando um vulto, assim, e apoio por esses fundos, assim, de cultura, essas leis de incentivo. O projeto nasce, é uma ideia de fazer 3 volumes. O primeiro volume são 7 artistas que participam. Além desses 3 que estão aqui com a gente, tem Luiz Roque Filho, a Letícia Ramos, a Cris Rivas e o Jonathan de Andrade. Sou Alessandra, eu sou de Santa Maria, também atravessei o país para vir para cá, nesse momento belíssimo, né, que partiu do céu. E com isso a gente está aqui entre amigos e fazendo outros amigos. Eu estava falando antes com a Suzana, a nossa professora, que a gente criou um espaço afetivo de compartilhamento de conhecimento. E eu falo sobre educação e sobre arte no meu artigo. E eu tento sempre me libertar da palavra educação. Eu só consegui isso a partir do momento em que eu comecei a dar valor para a ação. E aí eu pensando sobre isso hoje, né, a educação é uma ação de compartilhar conhecimento. E isso se dá a todo momento. Isso se dá quando eu troco um livro com alguém, quando eu troco um disco, quando eu converso. Eu trago nesse livro 3 experiências, 3 momentos da minha vida, né, que comecei como educadora no ensino fundamental, a partir de um projeto que era um projeto social lá no Chão de Santa Maria. Eu trabalhei com crianças e eu fiquei lá trabalhando com as mesmas crianças, acompanhando desde a 2ª série até a 5ª série o desenvolvimento delas com a educação. Aí depois eu falo no momento também de eu como artista, meu momento como artista, que nunca me abandonou. Eu acho que é por isso que eu consigo criar também a minha educação, que eu nunca abandonei essa parte de criação da minha vida. E o terceiro momento é quando eu virei professora universitária, e daí eu trabalho com a formação de artistas. Né? E é todas as questões que te vêm quando tu quer trabalhar com formação de artista. Né? Tu está trabalhando com criança, tu está trabalhando com educação, é diferente. Tu chega a trabalhar com artista, é outro. Mas tu está sempre envolvido em espaços de afeto, tu está sempre se vendo através do outro. Então eu resolvi fazer isso através da leitura que os outros tinham de mim. Eu peguei várias falas e vários casos que aconteceram em sala de aula, alguns deles, né,
bastante profundos, assim, eu peguei todos, porque o meu primeiro projeto me virou minha dissertação de mestrado, então eu peguei alguns momentos deste projeto também e falo dos alunos desse projeto. E o mais legal que eu encontrei hoje, depois de adultos, eles têm 18 anos, 19, e eu encontrei alguns deles e pedi textos para eles também daquela época, quando eles eram pequenos. E é incrível, assim, as coisas que eles falam, o quanto marcou ter trabalhado com arte com eles, né? Também é incrível o desenvolvimento da formação de artistas no curso, né, que eu trabalhei no curso da universidade, fui professora substituta, fui colega de Suzana Gruber, depois de ter sido aluna, fui colega de Suzana. E lá também trabalhei com a parte de fundamentos e ateliê de apoio de desenho, né, nas disciplinas de fundamentos do curso. E aí coloco também essas questões, também chamo os alunos para falar sobre as impressões que eles têm, né, desse momento que a gente vive. Porque eu nunca trabalhei assim, nunca tive a intenção de ensinar ninguém, a gente sabe que a arte a gente não ensina ninguém, e muito menos trabalhando com educação. A gente cria espaço de afeto. Mas acho que o principal foi o ato do Michel ter dito, chamado para falar sobre as nossas vivências, né, sobre as nossas emoções, em todo o ato, ele é movido por uma emoção. E esse ato faz a gente estar aqui hoje compartilhando esse espaço. Em 2009, deparei-me com uma carta escrita por Malevich em 1919, endereçada a Mikhail Zipovich, na qual o artista russo falava de seu mais novo projeto editorial, dos novos sistemas da arte. Ao fim dessa longa carta, ainda comentando sobre tal livro, Malevich anunciava a seu amigo: assim que for editado, lhe envio. Uma espécie de mantra enunciativo que prospecta ao mundo a vontade pública daqueles que escrevem.